Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Programador Aventureiro. Eu sou Dalton Peixoto e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar uma calculadora utilizando o Python. Uma calculadora com uma UI bem moderna aí, parecendo aí com a calculadora do iPhone, que é bem moderna, bem bonita também, utilizando 100% do Python, com uma biblioteca que nós vamos ver na aula de hoje, que é o Flat. Uma biblioteca bem diferente aí, uma biblioteca que faz relativamente pouco tempo que ela foi lançada, né, cerca de alguns anos aí, que ela vem substituindo bastante a TK-Inter para poder construir aplicações, justamente porque ela consegue construir aplicações com um design muito mais moderno e muito mais flexível, porque a gente consegue fazer aplicações bem parecidas com aplicativos da web, assim, utilizando até a mesma nomenclatura de elementos que a gente tem na web também, o que fica bem legal e muito mais bonito do que os antigos softwares que eram feitos com TK-Inter, com PyQt, com PyAutoGuy, que são softwares que ainda são bastante utilizados para a criação de aplicações, né? Seja o Windows, seja o Mac, seja web, porém, Flat ele consegue trazer, né, uma versão muito mais multiplataforma, ou seja, a gente consegue fazer num único código uma aplicação que vai rodar tanto no seu iPhone, quanto no Android, quanto no Mac, quanto no Windows, quanto no Linux. Dá para fazer uma aplicação para rodar em qualquer sistema operacional da mesma forma, com um único código. Então, antes da gente começar o vídeo, né, eu vou pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, clica para se inscrever aqui embaixo, assim você vai ser notificado. Sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal, eu costumo trazer bastante vídeo aqui, falando sobre Python, sobre programação no geral, ensinando, né, a como construir aplicações, aplicativos aqui com Python também, que é o que a gente vai ver também nessa aula, né, com essa construção dessa calculadora. Aproveita também para poder clicar em curtir esse vídeo aqui e deixa um comentário aqui o que você achou desse vídeo, porque isso ajuda o YouTube também a recomendar esse vídeo para muito mais pessoas, todo mundo poder ver aqui essas aplicações feitas com Python, com essa biblioteca nova e super útil. Então bora lá para minha tela para a gente poder aprender como construir essa aplicação aqui com o Python. Então, esse aqui é o nosso aplicativo, né, que a gente vai construir aqui no final dessa aula. Uma calculadora bem no estilo ali da calculadora do iPhone, né? Totalmente funcional, até com as mesmas cores ali, o mesmo estilo. Você também pode fazer cálculo aqui nela normal, a gente consegue fazer qualquer tipo de operação matemática aqui com essa calculadora aqui, que fica bem legal. Apagar aqui tudo, trocar o sinal operador aqui, colocar em porcentagem. Ficou bem legal com essa calculadora. Então, bora lá, vamos construir isso aqui agora. E se você já está gostando aqui da proposta desse vídeo, já aproveita e clica aqui embaixo para se inscrever. Curta esse vídeo aqui, né? E depois comenta aqui embaixo como é que foi desenvolver essa calculadora. Se você já conhecia aqui a biblioteca do Flat, que a gente vai utilizar aqui nessa aula, ou se você conhecia mais outras bibliotecas de interface gráfica, como o TK-Inter, o PyAutoGuy, algumas bibliotecas assim. Essa biblioteca do Flat é uma biblioteca relativamente nova, né? Não faz tanto tempo que ela está aí no mercado, mas é uma biblioteca muito boa. A gente consegue construir aplicações, né, com Flutter, que é feito com a linguagem Dart, né? Só que 100% escrito em Python. Então ficam aplicativos bem modernos, com um design bem legal assim, e a gente consegue customizar bastante aqui ele. Então para isso, né, vou abrir aqui no próprio Jupyter, você consegue, no próprio VS Code, né? Você consegue abrir aqui embaixo um terminal, e nesse terminal você já consegue fazer a instalação aí de qualquer biblioteca ali pelo shell do próprio computador, né? Se você estiver usando Windows, você pode usar o prompt de comando, né? Só digitar CMD ali na barra de pesquisa. Se estiver usando Mac, você pode usar o terminal também para poder fazer essa instalação. Eu, para poder facilitar, eu vou usar tudo aqui no VS Code, que eu não tenho que ficar trocando de aplicativo aqui. Então aqui no VS Code, tudo que eu tenho que fazer é colocar um pip install flat e executar aqui, e ele vai instalar essa biblioteca do Flash aqui para mim na máquina. Como eu já tenho ela instalada, ele está falando aqui que o requerimento já foi satisfeito, mas se não, para você ele vai fazer a instalação aqui dela. Essa biblioteca é super leve, é bem pequena assim, a gente não vai gastar muita memória do seu computador, é bem facinho aqui de utilizar. Então aqui ele já está falando para mim que já instalou aqui a biblioteca. Vou fazer a limpeza aqui. E se você ainda não tem o Python instalado na sua máquina, né, já clica aqui em cima no card, então no vídeo que está aqui no link da descrição, eu tenho uma aula já ensinando a instalar o Python na máquina, né, já junto com o VS Code, inclusive aqui, aí você já tem toda essa ferramenta completa aqui para poder fazer a aula de hoje, né. Então tem tanto o vídeo aqui para ensinando a fazer a instalação no Windows, como também no Mac. Então bora lá para a aula. Para aqui, a gente vai começar, né, eu já criei um script Python aqui chamado de calculadora, então calculadora.py, criei esse scriptzinho aqui. E aqui nesse script, o primeiro comando que eu vou colocar aqui é importar essa biblioteca do Flat que eu acabei de instalar. Então eu vou colocar aqui import flat sft. Então, vou fazer aqui a importação dessa biblioteca do Flat. E uma biblioteca do Flat, né, para a gente poder pelo menos criar a janela inicial dela ali, a gente vai precisar de apenas alguns comandos, né? O primeiro vai ser uma função que vai ter aí os parâmetros da página, né, tipo largura, altura, qual que é a cor do fundo da página, então todos os parâmetros ali da janela que a gente vai utilizar.
E o último, né, que é o comando flash.app, que é para poder executar essa janela ali e aparecer para a gente ali essa interface gráfica que a gente está criando. Então, para isso eu vou criar uma função qualquer aqui, só chamar a função main aqui. Então, def main. Essa função vai receber um parâmetro chamado page, que vai vir do flat, né? Então vai ser ft.page. E aqui dentro dessa função eu vou passar quais são os parâmetros, né, que eu quero que a minha janela ela tenha, né? Então, por exemplo, a minha calculadora ela tem um fundo preto, então eu vou colocar aqui esse page.background_color, então bgcolor, vai ser igual a... Aí eu posso colocar o black aqui direto, eu posso colocar essa cor como a hashtag 000, que seria a codificação aqui hex para cor preta. Então eu coloquei aqui uma janela em preto aqui e com isso eu já posso executar aqui o comando, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui ft.app e aqui esse ft.app recebe um parâmetro que é o target. Esse target, né, tem que ser a função aqui com os detalhes aqui da minha página aqui do Flash. Então eu vou utilizar aqui a função main mesmo. Então para isso, pronto, já criei aqui tudo que a gente precisa para poder já criar uma janela ali, uma interface aqui com o Flash. Para poder executar esse comando, você tem duas opções. Uma delas é colocar aqui no Jupyter, né, para poder rodar o código, então ele vai executar aqui o comando pelo Jupyter e já vai criar para a gente aqui a janela aqui do Flash para a gente ver. Então está executando aqui, executou o código aqui calculadora.py e está abrindo aqui para mim a janela do Flash. Então abriu essa janela aqui, bem grande, essa janela aqui, e ela fica com esse símbolo aqui de rodando, isso porque a gente não tem nenhum elemento ainda adicionado a essa tela, então ele fica com esse símbolo aqui de rodando, né, e aguardando alguma coisa que tem para ele poder exibir. Observe que essa janela, né, ela já tem todos os dados, é uma janela completa já, com o botão aqui de fechar, o botão de menos, o botão de ampliar aqui, então tá nesse design aqui porque eu estou usando o Mac, mas se eu estivesse no Windows, estaria aqui o botão de minimizar, maximizar e o X aqui nessa lateral também, e a gente consegue também ampliar e diminuir essa tela aqui e fazer qualquer coisa aqui com essa janela. A gente ainda não está vendo o fundo dela preto, isso porque a gente não tem nenhum elemento na tela ainda. Então, como a gente não tem nenhum elemento, eu não tenho que ele colocar como fundo preto. Por isso que ele fica só girando aqui essa telinha aqui pra gente. A gente também pode colocar o nome aqui da minha coluna aqui em cima, né, do meu aplicativo. Mas antes, né, eu falei que tinha duas formas de executar aqui a minha janela. Uma delas era clicando aqui no executar. Só que toda vez que eu fizer alguma alteração aqui no meu comando, então, por exemplo, deixa eu executar de novo. A gente vai dar um nome agora para esse aplicativo. Então ele criou aqui para minha janela, deixa eu colocar ela aqui. Então tá aqui meu aplicativo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um page. Eu não vou querer que ele seja redimensionável nessa tela, porque como vai ser uma calculadora, eu quero que ela fique sempre no mesmo tamanho ali. Então eu vou colocar um parâmetro chamado page resizable igual a false, para ele não permitir que o usuário consiga redimensionar essa tela. Também vou dizer qual que vai ser o tamanho dessa tela, né? Então vou colocar aqui um page.window width, que vai ser de 250 pixels, e um page.window height, que é a altura, vai ser de 380 pixels. Também vou dar um título para essa página, então page.title vai ser igual a calculadora. É o nome do nosso aplicativo. Vou salvar aqui, também observe que no VS Code tem esse pontinho, porque ainda não foi salvo o código. Vou clicar Ctrl S, salvei. Esse código está salvo agora, porém, observe que a minha aplicação nada mudou. Ela continua exatamente igual. Por quê? Porque quando eu clico em executar aqui pelo comando do próprio VS Code, ele executa apenas uma instância aqui da minha aplicação. Então ele fica travado aqui no código que estava escrito aqui na calculadora.py, né, no momento que eu executei. E ele não pega as novas alterações. Então como é que a gente faz para toda vez que a gente ficar editando aqui nosso código, ele pegar as novas alterações aqui e já ir mostrando para a gente na hora tudo que a gente está alterando no nosso aplicativo. Então eu vou fechar aqui essa janela. E aí a forma que eu vou fazer para poder rodar isso é, aqui no meu terminal, eu vou executar o comando flat run e colocar o nome aqui do meu aplicativo. Então, flat run calculadora.py. Se eu executar agora, porém agora, né, a minha janela ela vai estar, toda vez que eu fizer alguma alteração aqui, eu já vou conseguir ver na mesma hora aqui sendo executada aqui no meu programa. Então, para isso, né, observe que toda vez que eu clico aqui no meu editor, some aqui a minha telinha, né, por causa que ele fica em foco editor. E eu vou colocar um parâmetro aqui que se chama page
ponto window always on top. Vou colocar ele como true, que é para minha janela ficar sempre visível. Então ela vai ficar aqui sempre aparecendo aqui no meu editor, né? Então ela não vai ficar mais fechando aqui. Vou só minimizar aqui. Então eu vou abrir aqui de novo, né, o projeto final de como ele vai ficar, só para a gente poder já entender como é que a gente vai começar a construir o layout aqui dessa calculadora. Então primeiro a gente vai construir esse layout, deixar ela dessa forma aqui visualmente, e depois a gente vai colocar as funções, né, que vão fazer de fato os cálculos ali, ou as operações quando a gente clicar no botão, para ele poder capturar o número ali que foi clicado, poder fazer o cálculo ali por trás e trazer o resultado para a gente, que é a parte de deixar essa calculadora operacional, né? Mas primeiro vamos fazer a parte visual. Então com base aqui no projeto final, para a gente entender mais ou menos, a gente já fez a janela aqui, colocou o fundo preto, ainda não está dando para ver esse fundo preto porque ainda não tem nada adicionado na minha tela, né? Mas já tem o título aqui que é calculadora, que a gente já colocou, o tamanho dela e para ela estar sempre aqui no topo para poder ficar sempre aparecendo enquanto eu estou editando aqui o código. Então, o primeiro comando que a gente vai colocar aqui nela é criar aqui essa tela de texto, né? Esse textozinho aqui que é onde está o número 0 aqui, que é onde vai ser o resultado da nossa operação, né? Toda vez que a gente digitar algum número vai aparecer aqui nessa parte do texto e quando a gente fizer algum cálculo, né, ele também vai ter que aparecer o resultado aqui nessa telinha de texto. Então vamos criar aqui primeiro, né, essa parte aqui que gera esse textinho aqui pra gente. Então vou fechar aqui o projeto padrão, colocar pra cá e vamos criar aqui então essa janelinha aqui de texto. Então já criei aqui a minha função main e aqui dentro dessa função agora eu vou colocar aqui uma variável chamada result, que é onde vai ficar os resultados das operações, né? Então, result vai ser igual a um ft.text e ela vai receber um valor, então value igual a 0. Então ela vai ser iniciada com 0, vai ser o valor inicial e eu quero que a cor desse texto, né? Então color seja branco. Então eu posso fazer tanto assim, né? Color, colocar a cor hash para o branco, né? Colocar a cor hash aqui também para o branco. Ou eu posso colocar aqui white, minúsculo, que seria branco. Ou utilizar, né, as cores que já vem dentro da biblioteca aqui do Flat. Então para isso eu vou usar essa função. Eu vou fazer aqui a importação dessas cores. Então para isso eu vou colocar aqui from Flat import colors. São as cores do Flat. E aqui eu vou utilizar então colors, né, ponto white, que é a cor branca aqui, que já vem aqui setada na nossa Flat. E vou colocar também um size igual a 20, que é a quantidade, né, o tamanho em pixels, né, que vai ter o texto que vai estar aqui dentro dessa frase. Para a gente poder adicionar isso lá no nosso projeto, né, aqui por enquanto eu só criei uma variável com esse texto, mas ainda não adicionei lá no meu layout, né, na minha página do aplicativo. Para poder fazer essa adição, a gente utiliza uma função chamada pageAdd. Então eu coloco aqui page.add e vou colocar aqui o meu result. Vou salvar e vou executar agora sim a minha janela aqui de novo. Então flat run calculadora.py e gerou aqui pra gente já a nossa calculadora. Você vai ficar agora sim, ela tá com o fundo tudo preto, já tem o meu número 0 aqui em cima, né, com a cor branca, né, do texto, então cor branca, ele tá com 20 pixels aqui de fonte. Já tem aqui minha calculadora, né, basicamente construída aqui a janela dela. Agora é só vou começar a construir agora todos os botões que vão estar aqui dentro da calculadora, né. Então para isso, né, como eu já falei que esse flat run aqui, toda vez que a gente fizer uma alteração aqui no nosso código, ele já vai refletir aqui automaticamente no nosso projeto, então eu vou minimizar aqui essa tela do editor para a gente ter uma tela maior aqui do código para poder conseguir ver. Vou colocar mais algumas linhas aqui. Esse flat app é a última coisa que a gente executa. E tudo fica aqui dentro da nossa função main aqui. Aqui, como você está vendo, né, o meu número, né, o número 0 aqui, onde vai ficar armazenado o resultado da minha operação, ele está aqui à direita. Então a primeira coisa que eu quero fazer para ele poder ficar parecido aqui com o meu projeto final é colocar ele alinhado aqui à esquerda. Então sempre que eu digitar o número vai vir da esquerda, né, da direita aqui na verdade, para a esquerda aqui. Então vai ficar alinhado aqui no final aqui desse comando, dessa linha aqui, né? Então para isso que eu vou fazer, eu vou criar uma linha, né, uma row aqui na minha calculadora, né, que ele vai ocupar todo esse espaço aqui da janela. Então essa row vai ocupar esse espaço todo e eu quero que esse elemento aqui, texto, né, ele fique alinhado aqui no final, né? Então fique alinhado aqui na minha direita. Então como é que eu faço isso? Para isso, né, eu vou criar aqui uma nova variável que vai ser o display. Vou chamar de display, que ela vai ser um ft.row, que é que eu vou criar uma linha. Então eu quero criar uma linha aqui no meu programa, né? E eu quero que essa linha ela tenha
um comprimento de 250 pixels. Por que 250 pixels? Porque é justamente, né, o comprimento da minha janela aqui que eu travei. Então, como minha janela tem 250 pixels e eu não permito que o usuário redimensione essa janela, então ela vai ser sempre 250. Eu também quero que essa row tenha 250 pixels para poder ficar exatamente dentro do tamanho aqui da minha janela. Então, eu vou colocar aqui a minha width, né, da row como sendo 250. Ela também tem um parâmetro chamado controls, que é os elementos que vão estar embutidos nessa row, né? Tudo que vai estar dentro dessa row. Como eu vou querer que dentro dessa row fique aqui o meu resultado, então eu vou colocar aqui o meu result. E, por fim, eu vou colocar qual que é o alinhamento. Então, alignment vai ser igual a end, que eu quero que ele seja alinhado ao final da minha row. Então, minha row está aqui, tem 250 pixels, eu quero que ele fique alinhado ao final dela. Vou salvar aqui, e aí tudo que eu tenho que fazer, então, em vez de eu adicionar o meu result aqui para a minha calculadora, eu vou querer adicionar esse display, que vai conter o meu result aqui dentro dele. Então, se eu for adicionar aqui o meu display, ele vai atualizar aqui a minha aplicativo calculadora automaticamente. Então, se eu salvo o código, ele já atualiza automaticamente aqui a minha aplicativo calculadora. E observe que ele já colocou aqui o meu número no final aqui, ó. Agora o que a gente precisa fazer, né, é criar os outros botões, né? Então, eu vou criar os números, os botões de operadores, né, aqui na parte de baixo para poder, né, interagir com eles, para poder gerar ali os cálculos que eu estou fazendo aqui nessa parte do result, que vai mostrar aí o resultado das minhas operações. Então, para isso, né, eu vou criar aqui um botão e depois a gente vai ver como é que a gente replica isso aqui de forma fácil, né, fazendo uma interação aqui para poder gerar todos os outros botões, já que o design deles é praticamente o mesmo. Então, vamos criar aqui um botão, que eu vou chamar de btn. Ele vai ser igual a ft.container. E aí, dentro desse container aqui, vou ter alguns parâmetros. Vai ser o content, que é o conteúdo que vai dar dentro desse container, vai ser um ft.text, que vai ser o valor do botão em si, né? Então eu vou colocar aqui o botão como sendo value, vou criar, por exemplo, o botão AC. Então AC, que é o primeiro botão aqui da minha calculadora, e a cor desse botão, né? Eu vou querer que seja, vou colocar aqui colors.white também. Quero que seja branco. Qual que outro parâmetro que esse container vai ter aqui também? Ele vai ter o comprimento. Eu quero que ele tenha 50 pixels de comprimento. Então vai ser 50 pixels de comprimento, eu também quero que ele tenha 50 de altura, então height, também quero que seja 50. Eu quero que o plano de fundo dele, né, então background color, vai ser igual a, nesse caso, vou pegar a minha calculadora aqui, nesse caso o plano de fundo desse daqui é uma espécie de cinza, né? Então eu vou colocar aqui uma cor para poder representar esse fundo aqui meio acinzentado aqui, que a gente tem nesse botão AC. Então eu vou pegar da biblioteca colors, opa, aqui também é colors, vai ser um blue, gray, sync. Já vou salvar, deixa eu adicionar já esse botão para a gente ir vendo como é que ele tá ficando. Então, adicionar o botão aqui também, esperar ele carregar aqui. E observe que ele gerou aqui pra gente o botão, né? Então tem aqui um botão, né? Um quadradinho aqui com a palavra AC aqui dentro, né? E ele tá aqui dentro desse container aqui quadrado, né? Então eu vou fazer algumas alterações aqui só para ele poder ficar num design mais parecido com o que eu quero lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar ele arredondado, né? Então vou colocar aqui um border radius igual a 100. Então 100% de border radius, então ele vai ficar em formato arredondado aqui. E a outra coisa, eu vou fazer um alinhamento, né, para que ele fique no centro, né, que ele está aqui no canto superior esquerdo aqui, né, eu quero que ele fique centralizado aqui no meu elemento. Eu vou colocar aqui um ft.ment.center. Vou salvar aqui e vamos ver as alterações. E pronto, ele já gerou aqui para mim, né, esse botão agora aqui AC, e inclusive acho que eu até errei aqui a cor dele, que a cor da fonte é preta, né? Então aqui eu tenho a cor preta e só nesses botões aqui que são a cor branca, né, da fonte. Então eu vou trocar aqui para preto aqui, a cor dessa fonte. Então para isso é só colocar aqui, então, em vez de colors.white, eu coloco colors black. E agora eu tenho um recado muito importante para te passar. Se você está gostando da aula e quer continuar aprendendo Python totalmente de graça, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da Semana Pythonista.
Uma semana onde eu faço aulas de Python do básico até o avançado da linguagem, onde a gente aprende desde a instanciação de variáveis, utilização de condicionais, aprender a utilizar funções, quais são parâmetros de funções obrigatórias, opcionais, quais são parâmetros nomeados, né? Como utilizar classes e bibliotecas externas para quem quer trabalhar com ciência de dados, com pandas, com matplotlib, com numpy, ou então trabalhar com automação de dados, né? Utilizando o OpenPyTR para poder automatizar planilhas, ou o PyDoc para poder automatizar documentos do Word, ou o PyPDF para poder ler arquivos PDF, extrair informação de um PDF ou não, para poder criar gráficos com Plotly. Então, nessa semana Pythonista, eu ensino muito conteúdo gratuito de Python, né? Desde o básico da linguagem, mesmo que você não conheça nada, você pode assistir essa semana Pythonista, até os conceitos mais avançados de programação orientada a objetos, que são cursos, né, que geralmente a gente só vê na faculdade, ou cursos de extensão bem grandes, porque são cursos bem avançados de programação, e eu dou totalmente gratuitamente na Semana Pythonista. Então, já clique aqui embaixo na descrição para poder se inscrever na Semana Pythonista, e aí você vai ser avisado, né, quando tiver a próxima Semana Pythonista, para poder participar dela. Ela geralmente acontece aqui no YouTube mesmo. Eu faço lives aqui no YouTube de segunda a sexta-feira, ensinando, né, Python, e no final da Semana Pythonista, para quem assiste todas as aulas, eu ainda dou um certificado de conclusão de 10 horas, que você pode utilizar, né, para sua faculdade, para poder pegar como hora crédito, pode utilizar no trabalho também para poder apresentar como curso de extensão que você fez, ou até mesmo para poder postar nas redes sociais para os seus amigos verem que você também está querendo aprender cada vez mais sobre a linguagem de programação e aprendendo muito mais sobre o Python também. Então já clique aqui embaixo para você se inscrever. Inclusive também, se você quer aprender SQL, né, linguagem de programação aí para banco de dados, né, o sistema relacional de dados, também tem um curso gratuito meu aqui de SQL, também vou deixar aqui embaixo o link na descrição, né? Você pode se inscrever e assistir já a partir de agora, né, as aulas gratuitas do nosso curso de SQL aí, e aprender a trabalhar com relacionamento de dados também. Então não deixa de clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo e ver esses outros cursos gratuitos que eu tenho aqui para você, ok? Então, sem mais delongas, bora lá para nossa aula que está muito boa, né? Agora que nós temos nosso botão criado, basta replicar essa estrutura para poder criar todos os outros botões da nossa calculadora. Então, para isso, eu vou criar uma lista com os parâmetros que cada botão vai ter, que vai diferenciar, né, um botão do outro. Então, eu vou criar uma lista aqui de botões, e essa lista vai ser com dicionários, né, e cada dicionário vai ter justamente os parâmetros que mudam de um botão para o outro. Então, a diferença de um botão para o outro, eu vou ter a cor do fundo do botão, a cor do botão da palavra, né? Então aqui a C está em preto, os números são em branco, aqui os operadores também são em branco, então eu tenho a cor de fundo do botão, a cor da fonte e também o valor de cada botão, né? Então aqui eu vou ter os números, aqui eu vou ter os operadores, então vai ser o valor em si, né? A cor da fonte e a cor do fundo que eu vou mudar de um botão para outro. Então eu vou criar esses parâmetros aqui. Então eu vou colocar aqui que o operador, que é o que vai aparecer ali no botão. Vou criar um outro aqui, uma outra chave, que será a fonte, na verdade a cor da fonte, né? Então aqui eu vou colocar a cor da fonte. E um último, que vai ser a cor do fundo. Então, fundo. E agora aqui, basta eu ir preenchendo, né? Então como esse aqui vai ser uma cor, então o fundo colors, vou colocar aqui um blue, gray, 100, que é o nosso operador AC. Então o operador AC, ele vai ter a fonte de cor colors.black. Então, o operador AC, fonte preta, e o fundo vai ser esse cinza mais claro. Agora basta eu replicar aqui e colocar aqui o operador de mais e menos. Ele também vai ter a fonte preta e o fundo cinza. E depois o operador de porcentagem, também fundo preto e fonte preta e fundo cinza. Agora basta replicar isso aqui para todos os outros valores que eu tenho aqui na minha calculadora, né? Colocando quais são as cores de fundo e quais são os valores. Então, como já tinha aqui criado, vou colocar aqui direto. Basicamente eu coloquei aqui o operador de barra, né, de divisão, ele vai ter a fonte branca e a cor de fundo vai ser laranja. Os números, né, 7, 8 e 9, também vão ter a fonte branca, só que a cor de fundo será esse white 24 aqui, que é um cinza mais escurecido, né? E assim por diante eu faço todos os outros botões. Agora basta eu iterar naquela botão que eu tenho aqui, né, para poder recriar todos os outros valores aqui para mim. Então basta eu colocar aqui dentro de uma lista que eu vou iterar sobre esses valores. Então eu vou colocar for btn em botões. Então, para cada btn, né, para cada elemento aqui dessa lista botões, eu vou criar um novo container aqui. E aqui que eu vou mudar? Eu vou mudar o valor do botão, que vai ser btn
operador. E vou mudar a cor da fonte, que é btn fonte. E também a cor do fundo, né, o background aqui. Então, btn fundo. Então, vou mudar tanto o valor do botão, quanto a cor da fonte, quanto a cor do fundo. Só que agora, antes eu tinha, né, um container aqui que eu estava adicionando na minha página. Como agora, esse aqui eu criei uma lista contendo vários containers, né, que são todos os botões aqui, eu não consigo adicionar uma lista direta aqui para minha página. Eu preciso criar um elemento, né, algum container, uma row, alguma coisa, para poder adicionar essa lista ali como o conteúdo dessa row, né. Então nós vamos criar aqui um keyboard, que vai ser um ft.row com um comprimento de 250 pixels. Eu vou ativar o wrap dele para ele poder quebrar para a linha de baixo. Então sempre que ele chegar aqui no final da borda, ele vai quebrar para a linha de baixo aqui os meus botões. O controls vão ser aqui esse btn, né, que é essa lista com todos os meus elementos, todos os meus containers. Isso vai estar contido dentro dessa row aqui, o meu controls. E um alinhamento vai ser end também. E agora, em vez de eu adicionar o btn aqui na minha página, né, eu vou adicionar o meu keyboard, porque agora não vai dar erro, porque o meu keyboard ele é um elemento, né, um row aqui, um container, um elemento do flat, né, e não uma lista. E agora, se a gente for ver, a gente já tem a carinha exatamente igual, né, à nossa calculadora final aqui. Então, só para entender o que eu fiz, eu coloquei o comprimento desse keyboard, né, do tamanho da calculadora aqui, né, da minha janela, para ele poder quebrar aqui até essa janela. Se eu não tivesse colocado aqui esse wrap true, os botões estariam, apesar da minha janela ter um limite de 250 pixels, eles estariam todos aqui na primeira linha, né, porque eu não estaria fazendo a quebra deles para linha de baixo. Então eu vou até colocar aqui, comentar essa linha para a gente ver, ó. A gente tem aqui os botões aparecendo, só que eu não consigo ver os demais porque eles estão continuando aqui na frente, né. Só eles não estão quebrando para a linha de baixo sempre que eles chegam aqui no final do tamanho disponível aqui para essa row. Então quando eu ativo esse wrap true, toda vez que ele chega aqui no final, ele vai quebrar para a linha de baixo, chega no final, quebra para a linha de baixo. Por isso que é importante a gente criar aqui essa lista aqui de botões, né, com os botões aqui na ordem, né, ainda da esquerda para a direita e de cima para baixo. Porque assim a gente vai, sempre que chegar aqui no quarto elemento, ele vai quebrar para a linha de baixo e vai continuando aqui a sequência aqui dos meus botões. E por fim, eu coloquei assim um alinhamento no end, né, para que essa última linha aqui, como ela não tem 4 botões, ela ficasse alinhada aqui no canto direito, né. Se eu não tivesse colocado esse alinhamento end, ela estaria alinhada aqui ao centro, né, então estaria meio fora de ordem aqui esses 3 últimos botões. Então com o alinhamento end, ela fica ordenada aqui no final. E aí com isso a gente terminou, né, de construir toda a parte de layout aqui da nossa calculadora. Então a única coisa que a gente precisa construir agora é justamente a parte que vai fazer os cálculos aqui das operações, né? Então quando eu clicar aqui, eu quero que ele faça as operações matemáticas aqui que eu estou passando para a minha calculadora. Então para isso, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é colocar um evento aqui em cada botão para que quando eu passe o mouse e clique nesse botão aqui, eu dispare uma função que vai selecionar o valor que está armazenado em cada um dos botões. Então para isso eu vou colocar aqui em cada btn, eu vou invocar aqui uma função chamada onClick. Então quando ele for clicado, esse botão, eu quero que ele chame a função select. E essa função select eu vou criar ela agora. Então toda vez que eu clicar no botão aqui, eu quero que ele chame a função select. Então eu vou criar essa função aqui em cima. Então def select. E essa função select, ela sempre vai receber um evento. Então, sempre que a gente coloca esse parâmetro onClick aqui e coloca uma função, o que esse onClick vai fazer? Ele vai passar como parâmetro para a função o evento que foi disparado, ou seja, esse elemento aqui desse container que disparou esse evento dessa função. Então, ele sempre vai receber um parâmetro aqui que seria um event. Então, criei aqui esse event. Vou colocar uns 3 pontos aqui só para poder não dar erro aqui no meu código. E ele compilar aqui novamente a minha calculadora. E agora, cada vez que eu passar o mouse aqui por um botão, observe que o meu mouse ele muda, né? Ele fica com essa mãozinha, né? Como se fosse clicar em alguma coisa. Porque agora ele permite que eu clique, né? Já que ele tem um evento agora onClick, que vai disparar uma função, ele entende, né, o Flat, de que esse botão agora ele é clicável. Então toda vez que eu passo o mouse, ele aparece essa mãozinha aqui para indicar para o usuário, né, que esse elemento ele é clicável. Né? Diferente da forma como estava antes, que estava tudo com essa seta única aqui do teclado, do mouse a gente não sabia, né, se podia clicar ou não aqui. Então agora o usuário sabe que ele pode clicar nesses botões. Então para começar a construir aqui a nossa função select, né, eu vou criar uma variável
que vai ser o valor atual, que ela vai armazenar qual que é o valor que está sendo exibido agora aqui na minha calculadora. Então ela vai ser um result.value, que é o valor, né, que está aqui na minha variável result. Então result.value, que é o valor que está aqui armazenado. Só que eu quero fazer uma verificação, né? Se esse result, então se result.value não for igual a, vou colocar diferente, tem que ser diferente de 0, senão vou colocar aqui vazio. Para que eu estou fazendo isso, né? Eu quero verificar se meu valor ele é diferente de 0. Se for diferente de 0, ele vai atribuir esse valor atual, né, o valor que está colocado aqui na minha calculadora. Senão, ele vai colocar aqui uma string vazia, a gente vai entender por quê, né? Porque eu não quero concatenar o número 0 com os outros números que eu for clicando aqui. Então, já fiz isso aqui, agora o que eu preciso fazer é pegar, né, qual foi o valor, né, qual foi o botão que o usuário clicou. Então, lembra que eu falei que esse evento aqui, ele passa o contexto do elemento que foi utilizado no clique? Então, se eu clicar nesse botão aqui, ele vai passar para mim todo esse container aqui desse elemento. E, inclusive, dentro desse container tem aqui qual que é o valor do botão, né? Então eu consigo capturar aqui o valor que foi clicado, o botão que foi clicado e o valor que tem dentro dele a partir desse evento. Então eu vou colocar aqui uma variável value, que ela vai ser o meu evento. Eu vou pegar aqui o control content.value. Por que eu fiz isso? Né? Então eu cliquei aqui. O meu evento, eu vou pegar os controles, ou seja, os elementos que pertencem a esse evento. Dentro dos elementos que pertencem a esse evento, né, que é aqui do meu container, eu tenho aqui o content. Então aqui a variável content. E dentro dessa variável content aqui, eu tenho o que? O value, que é o valor que está armazenado aqui nesse botão. Então eu estou falando aqui, eu estou pegando o control, que é todo o meu container. Dentro do meu container, eu estou pegando tudo que está dentro do meu content. E dentro do meu content, estou pegando o que está aqui no meu value. Então ele vai retornar exatamente esse valor aqui para essa variável value aqui. E agora tudo que eu tenho que fazer é verificar, né, se o value ele é um número. Então, se ele for um dígito, então o meu value vai ser igual a value at mais value. Eu vou concatenar ele com o valor anterior. Isso porque, né, quando eu clicar aqui, por exemplo, 7 e 8, eu quero que ele concatene isso aqui, né? Eu quero que ele faça 78 e não que ele fique mudando 7, 8, 9, mudando aqui na minha calculadora. Então toda vez que eu digitar números aqui, eu quero que ele vá concatenando esses números aqui para poder digitar números de qualquer ordem de grandeza. Se ele não for um dígito, então else if value for igual a AC, eu quero que ele limpe a minha calculadora. Então toda vez que eu clicar AC, eu quero que ele zere aqui os resultados. Então o meu value vai virar 0. Toda vez que eu clicar em AC, eu vou limpar as operações aqui da minha calculadora. E aí, se não, eu vou verificar então agora se o valor que foi digitado, né, eu sei que ele já não é um dígito. Se ele não for um dígito e não for o AC, então ele só pode ser aqui os operadores matemáticos, né, ou esses outros dois operadores aqui de cima. Então eu vou verificar se o valor atual existe, né, se tem alguma coisa preenchida e se o valor atual, se o último elemento que foi digitado ali nele está na lista de seria o operador de divisão, ou o operador de multiplicação, o operador de menos, o operador de mais, ou um ponto. Se ele for qualquer um desses aqui, eu quero que o meu valor atual, então value at, seja igual a ele mesmo, menos o último elemento digitado, que é justamente o operador. E aí eu quero que o meu value seja igual a valor atual mais value, vou concatenar de novo esses valores aqui e vou verificar se o meu value menos 1, se ele for o sinal de igual ou o sinal de porcentagem ou o sinal de mais e menos, então eu quero que ele calcule alguma coisa. Então meu value vai ser o cálculo de alguma operação. Então eu vou criar uma função chamada calculated, que vai fazer o cálculo dessa operação. Então só para não dar erro aqui, eu vou criar essa função sem nenhum parâmetro, vou criar calculate, dar um pass aqui,
e a gente já conseguiu observar aqui na calculadora o que a gente fez aqui. Então, só vou retornar esse valor aqui para nossa variável result.value, tem que ser igual ao valor. Então, result.value aqui é o parâmetro aqui, né, onde eu estou colocando, né, o resultado das operações aqui que eu construí. Só que para ele poder ser exibido ali, eu preciso atualizar a tela. Então, toda vez que eu faço alteração de algum elemento na tela, eu preciso atualizar ele. Então, é result.update. Então, eu vou pegar o elemento result aqui, que é esse texto, e vou atualizar ele porque eu fiz a alteração do valor que está aqui nele. Vou carregar aqui de novo, ele já gerou nossa calculadora e observe o que eu fiz. Se eu digitar agora um dígito aqui na calculadora, eu vou colocar aqui 7. A primeira coisa que ele fez é verificar se esse dígito ele é diferente de zero. Se ele for diferente de zero, ele vai retornar o valor, né, aqui para a variável atual, senão ele vai retornar aqui uma string vazia. Por quê? Porque como eu vou concatenar esse valor aqui, eu não quero que ele fique 0, 7. Então, toda vez que o dígito for 0, ele vai colocar uma string vazia para poder concatenar, né, uma string vazia com o número 7 e ficar aqui só o 7, não ficar 0, 7 aqui na tela. Beleza. E aí o que ele vai verificar agora? Se o valor que eu digitei, né, ele é um dígito, ou seja, se ele é um número. Se ele for um número, ele vai concatenar esse número com o valor anterior. Então, o valor anterior agora aqui é o número 7. Se eu digitar outro número, eu quero que ele concatene isso, ou seja, eu quero 78. E ele concatenou. E aí eu posso digitar qualquer número agora, que ele vai ficar concatenando esses números aqui, gerando um número aqui para mim. Beleza, se eu digitar agora AC, ele vai zerar o resultado aqui da minha calculadora. Então, se eu cliquei AC, ele zerou tudo. Então, reiniciei aqui a minha calculadora. Agora eu vou digitar de novo 7 e vou colocar aqui, ó. Se eu não digitar, né, nenhum dígito, nenhum AC, ele vai verificar se o valor que eu digitei é algum operador matemático. Se for, então, por exemplo, vou digitar aqui asterisco. Digitei asterisco, beleza, ele concatenou aqui também, 7 asterisco. E se eu quiser mudar a operação, cliquei em menos. Opa, aqui tem um erro porque eu não coloquei aqui em 2 pontos. Eu quero tudo que vem da minha variável anterior, menos 1. Vou executar aqui agora. E agora sim, né, se eu digitar 7 vezes algum operador e depois colocar um menos, ele substitui o último parâmetro, que é justamente o que ele está fazendo nessa parte aqui. Então, se o valor que eu digitei agora, né, se o último valor que eu digitei agora, estou pegando o valor atual, né, menos 1, ou seja, o último valor digitado, se ele for algum operador de conta, né, divisão, multiplicação, subtração ou soma aqui, né, e eu digitar algum outro operador novamente, né, eu quero que ele substitua esse operador. Então, ele vai pegar tudo que estava no meu valor anterior aqui, menos o último elemento, e só vai escrever, né, o último elemento aqui. Então, se eu colocar algum outro sinal de operação, ele vai substituir. Isso para que a gente não tenha, né, 7 menos mais barra 8, por exemplo, que não dá para fazer esse tipo de conta, né? Então, sempre precisa ter um único operador entre dois números, né? Então, ele vai sempre sobrescrever o último operador aqui, caso eu clique em um outro. Então, beleza, cliquei aqui. Coloquei 7 vezes alguma coisa e agora vou colocar um outro número. Então, 7 vezes 7. E agora eu quero fazer essa conta aqui. Então, 7 vezes 7 é 49. Então, o que eu estou fazendo? Se o valor que eu digitei agora, que eu digitar agora, for igual, porcentagem ou mais ou menos, ele vai fazer o cálculo dessa operação. E aí agora eu preciso implementar essa função cálculo, que quando eu digitar aqui igual, ele vai pegar aqui esse 7 vezes 7, multiplicar e retornar aqui 49 para minha variável value para poder ser atualizada aqui. Então, se eu clicar aqui agora, ele não faz nada, né? Porque essa função calculate ela não retorna nada. Então, tá vindo um valor vazio aqui para a minha variável value. Então, para isso, vamos aqui implementar o cálculo aqui na nossa função calculadora. A primeira coisa que eu vou fazer é, então, eu preciso receber, né, na minha função calculadora 2 parâmetros. Um é o operador, né, que eu estou digitando, então eu posso digitar tanto o igual, quanto o porcentagem, quanto mais ou menos, vai disparar aqui a função calculate. Eu preciso saber qual desses aqui, né, que o usuário digitou para poder disparar essa função. Então eu vou passar o operador como parâmetro da minha função. E outra coisa que eu vou passar também é qual que é o valor que está digitado aqui no meu elemento, né, no momento em que eu chamei essa função calculate. Eu vou passar aqui o valor atual. Basta eu também passar isso como parâmetro aqui na minha função. Então, o operador vai ser igual ao meu value menos 1, que é o último elemento que foi digitado. Então, o último elemento que foi digitado é um igual, porcentagem ou mais ou menos. Se isso for verdade, vai executar esse comando aqui embaixo. Então, o meu operador é um desses caras aqui, né? O igual, porcentagem ou mais ou menos, que é o último valor que foi digitado. E o meu valor atual vai ser igual ao meu valor, minha variável valor atual, que é o valor que está sendo exibido aqui na minha calculadora no momento. Então, passei esses 2 parâmetros aqui para minha função calculated.
E agora eu vou, né, fazer o cálculo de fato. Então o meu valor final aqui, né, o resultado desse cálculo vai ser um eval de valor atual. Essa função eval, né, ela faz o cálculo, né, de qualquer valor que você passar aqui para dentro dessa string. Então, se você passar uma operação aritmética aqui, mesmo que seja uma string, por exemplo, 7 mais 7 dentro de uma string, esse eval vai interpretar isso como uma operação aritmética. Então, vai fazer 7 mais o número 7, né, tipo, dois inteiros sendo somados. Então, ele faz essa, digamos que, decodificação assim da string para uma operação aritmética e faz o cálculo dela. Então, basta eu passar aqui para eval e agora já vou ter aqui o cálculo, né? Naquele caso, lá, 7 vezes 7, ele vai calcular aqui e vai retornar 49 aqui para o meu value, né? Agora, a única coisa que eu preciso verificar é qual foi o operador que eu digitei, né? Porque qualquer um desses três operadores aqui vão fazer esse cálculo. Só que cada um deles eu quero uma saída diferente, ou seja, quando eu digitar igual eu quero só o valor, que é só o resultado do cálculo. Quando eu digitar o porcentagem eu quero o resultado, né, dividido por 100, né, que é a porcentagem desse valor. Ou então, quando eu digitar mais ou menos, eu quero o valor, só que, né, com sinal invertido, com menos ou com mais aqui, depende da função que eu estiver fazendo. Então, eu vou colocar aqui, se o operador for igual a porcentagem, então eu vou fazer que o meu value vai ser igual a ele mesmo dividido por 100. Então, só dividir por 100 aqui eu já vou ter o valor em porcentagem. Se não, se o meu operador for igual a mais e menos, operador for igual a mais e menos, tudo que eu vou fazer é pegar o meu value e inverter o sinal dele. Então vai ser value menos value. E agora, tudo que eu preciso fazer, né, é retornar aqui o resultado dessa operação. Então eu vou retornar aqui o meu value. Então quando eu chamar a função calculadora, ela vai calcular a expressão que está aqui na minha calculadora, vai verificar se é para retornar esse valor em porcentagem ou com o sinal invertido. Se não for nenhum dos dois, ele só vai retornar o valor da minha variável, se não, do cálculo, né? Se não, ele vai fazer aqui a divisão por 100 ou inverter o sinal para poder retornar aqui para a minha função calculator. Então eu posso verificar aqui, ó, 7 vezes 7, cliquei em igual, retornou 49. Se eu fizer agora 7 vezes 7 colocar porcentagem, ele retornou 0,49. Né? Então primeiro ele fez a operação, que foi 7 vezes 7 dá 49, depois ele dividiu por 100 para retornar aqui esse valor percentualmente, né? E agora se eu colocar 7 vezes 7 menos, então ele vai fazer a operação, né? Dá 49 e eu coloquei aqui mais ou menos, ele vai inverter o sinal, então vai ficar menos 49 aqui. Então é assim que a gente faz a nossa função calculadora. Eu vou colocar agora aqui só mais alguns ajustes nela, né? Para que ela, sempre que eu digitar um valor, por exemplo, 1 dividido por 0, isso aqui dá um erro, né? Eu não consigo dividir 1 por 0. Então, tá vendo que clique em igual, ele não calcula, porque ele está dando um erro aqui no meu terminal. Então, para isso, né, eu vou colocar um try. Ele vai tentar fazer essa operação que está aqui dentro. Se ele não conseguir fazer essa operação, eu quero retornar um erro. Então, eu vou dar um return error. Então agora minha calculadora vai retornar, né, erro escrito aqui em cima. Então eu vou fazer de novo a divisão de 1 por 0 e ele deveria me retornar aqui um erro. Opa, aqui não é else, aqui é except. Então tente executar isso aqui. Se não conseguir, né, except vai retornar esse aqui. Vou fazer aqui 1 dividido por 0. Se eu clicar em igual agora, ele vai dizer aqui error. Então, né, minha calculadora aqui calculou um erro. Só que agora esse parâmetro erro aqui, eu não tinha definido ele aqui em nenhum outro momento, né, para fazer nenhuma tratativa, né? Quando tiver um erro no teclado, eu tentar digitar alguma outra coisa que ele vai estar concatenando aqui com esse erro. Então, para isso, né, é só fazer aqui, se o meu valor for 0 ou erro, eu quero que ele não retorne nada ali. Error, ele não vai concatenar mais esse valor aqui com os próximos dígitos que eu digitar. Então, se eu salvar aqui e fizer a divisão agora de novo, 1 dividido por 0 igual a error. Se eu digitar agora outro valor, ele vai apagar aquele erro e vai fazer, né, continuar aqui a operação normalmente. Então, aqui agora já está tratando essa parte. E outra coisa que eu vou fazer também é limitar a quantidade de casas decimais aqui que o meu resultado vai mostrar. Então, por exemplo, se eu fizer a divisão assim, ó, 1 dividido por 3, ele vai mostrar aqui 0,3363, porque isso aqui é uma dízima infinita, né? Então vai preencher aqui toda a tela aqui da minha calculadora. Se eu quiser limitar aqui, por exemplo, a 5 casas decimais, a 6, 7,
sempre que tiver uma dízima infinita aqui, para não ficar assim enorme na calculadora, eu posso também. É só eu limitar aqui o formato, né, que eu estou dando para esse output aqui do value. Então, para isso eu vou colocar aqui qual que é o limite de dígitos que eu quero que ele saia. Então, o limite de dígitos vai ser o menor valor entre a quantidade de dígitos que tem a minha operação, né, e o número 5. Então, vou colocar aqui, ó, min 5. E aí, para poder pegar o número de dígitos que eu tenho aqui no meu valor, eu vou utilizar aqui uma biblioteca do Python que é a decimal. Então, eu vou fazer aqui a importação dessa biblioteca, colocar from decimal, import decimal. E agora sim, né, com esse decimal aqui importado, eu vou utilizar ele para poder verificar quantos números decimais tem esse valor, né, que eu estou passando aqui. Então, decimal. Eu quero passar aqui o meu value para dentro dele. Vou retornar aqui um stuple. E aí ele vai me retornar, né, alguns parâmetros aqui com esse stuple, né. Um deles que eu vou querer pegar é o expoente. Então, expoente. Que é aqui a quantos números decimais, né, esse valor decimal aqui está elevado. Só que esse expoente vai ser negativo, né, quando tiver números decimais, quando tiver números decimais, né, então ele vai estar sempre negativo. Então, para isso eu vou colocar aqui que eu quero o absoluto dele, porque se eu tiver sempre um número negativo, ele vai ser sempre o menor número aqui dessa operação. Então, o que eu estou fazendo eu quero pegar quantos números decimais tem o meu valor. Digamos que ele tenha 7 números decimais. E aí eu vou verificar qual que é o menor entre o 7, né, que é a quantidade de números decimais que esse valor tem, e 5. O menor é 5. Então eu quero que ele me retorne apenas 5 dígitos depois da vírgula. No caso, depois do ponto aqui, né? Ou então, se eu tiver um número decimal com duas casas decimais, então ele vai ser 2, né, menor do que entre 2 e 5, qual que é o menor valor? Vai ser 2. Então ele vai retornar apenas 2 números decimais. Isso garante que eu não tenha sempre 5 casas decimais depois da vírgula, mesmo para divisões que seja tipo 1 dividido por 2 vai dar 0,5, né? Aí eu vou ter só 0,5 e não 0,50000, né? E que eu tenha um máximo de 5 casas decimais quando eu tiver um valor muito, muito grande. Então, para isso agora, eu só preciso fazer a formatação desse valor aqui para que ele retorne, né, esse limite aqui de dígitos que eu estou retornando aqui da minha função dígitos. Então, para isso eu vou fazer aqui, ó, eu quero formatar o meu value de forma que a variável value aqui, ela tenha depois da vírgula, né, então eu coloco ponto, ou seja, depois da vírgula, eu quero que ela tenha dígitos f. Então, depois da vírgula, eu quero que ela tenha essa quantidade de dígitos e um valor de ponto flutuante aqui. Então, é isso que ele está fazendo aqui nessa formatação. A gente já pode ver aqui na nossa calculadora, se eu digitar 1 dividido por 2, ele vai estar 0,5, né, como só tem uma casa decimal, então vai ser, qual que é o menor valor entre 1 e 5? Vai ser 1, então vai ser limitado a uma casa decimal. Se eu fizer agora 1 dividido por 8, eu vou ter 125, ou seja, 3 casas decimais aqui, ele limitou a 3 casas decimais. Se eu fazer agora 1 dividido por 3, que dá uma dízima infinita lá, eu vou ter só 5 casas decimais aqui. Então ele vai estar limitando o meu output, né, o meu resultado, para 5 casas decimais. E aí com isso, a gente terminou aqui o projeto da nossa calculadora. Então agora, tudo que a gente vai fazer é compilar esse projeto aqui para que ele vire de fato um software, né, um aplicativo que a gente consiga rodar ele, executar ele em qualquer sistema operacional. Isso é muito fácil utilizando o Flat. Você consegue transformar, né, seu aplicativo para um software de qualquer sistema operacional. Então no meu caso aqui, eu vou parar a execução da minha calculadora aqui no meu terminal, limpar aqui o terminal. Para isso eu vou precisar instalar a biblioteca, né, PyInstaller. Então PyInstaller. Se você não tiver ela instalada, basta dar um pip install PyInstaller aqui no seu terminal, que ele vai instalar aqui já a biblioteca. Como eu já tenho ela instalada, ele está falando aqui que os requerimentos já foram satisfeitos. Então, a gente não vai utilizar diretamente essa biblioteca, né, mas o Flat vai utilizar ela para poder construir aqui a nossa aplicação. Então, tudo que eu vou fazer aqui agora é dar um flat pack e passar o nome do nosso código. Então, meu código é calculadora.py. Então, flat pack calculadora.py. Se eu executar isso aqui agora, ele vai, né, levar um tempinho aqui, vai ficar compilando todo esse projeto aqui e vai gerar para mim um arquivo no mesmo diretório onde eu estou aqui com a minha calculadora.py salvo, né? Ele vai gerar aqui para mim um arquivo que é um executável no sistema operacional que eu estou rodando. Então, como eu estou rodando no Mac, ele vai gerar para mim um arquivo .app, que vai ser uma aplicação do Mac. Se você estiver executando aqui no Windows, ele vai gerar um arquivo .exe,
que é uma aplicação, um software do Windows, e assim por diante, né? Então, independente do sistema operacional que esteja rodando, ele vai gerar ali o package, né, a aplicação daquele sistema operacional. Vou esperar ele terminar de executar aqui para te mostrar como é que fica o aplicativo final. E ele já terminou de gerar aqui a aplicação, então se eu for aqui no meu diretório, né, onde eu estou com o meu código, então meu calculadora.py, que era o código que a gente estava construindo agora, ele criou para mim aqui duas pastinhas, uma chamada build e uma chamada dist. Dentro dessa pasta dist aqui, eu vou ter o meu software, então tá aqui, ó, calculadora.app. Se você estiver rodando no Windows, vai estar calculadora.exe. E esse íconezinho aqui, que ele aparece, né, desse disquete aqui com o Pythonzinho, é o padrão do software, né, na hora que você salva. Mas você pode sobrescrever isso aqui, né, colocar o seu próprio ícone. Então, se você tiver já um ícone para sua calculadora aí, ou você pode baixar da internet, no FlatIcon, algum outro site de ícones, você pode passar o ícone, né, como parâmetro aqui da função. Então, você pode executar assim, ó, flatpak, o seu código, né, calculadora.py aqui, no nosso caso. E aí eu coloco aqui traço icon e passo aqui qual que é o ícone, né, o caminho do ícone que eu tô querendo salvar nessa minha calculadora. Então, por exemplo, eu tenho lá meu ícone.png aqui, ou .ico. Então aí eu só salvo aqui e ele vai gerar, vai salvar, né, a minha aplicação com esse ícone aqui que eu estou criando. Então se eu der 2 cliques aqui para poder ver o meu software agora, ele carregou aqui a minha aplicação. Então agora eu tenho uma aplicação, né, totalmente, né, feita lá com Flat, com Python aqui, tem uma calculadora completa aqui construída, né, e eu já tenho essa aplicação .app que eu posso aqui passar para qualquer usuário de Mac, por exemplo, ele consegue instalar, consigo salvar lá na Play Store para o pessoal baixar, e eu vou ter aqui o meu software totalmente funcional aqui para poder ser executado lá em qualquer sistema. Então, é dessa forma que a gente constrói aplicações aqui utilizando Flat, de forma super simples, né, e com um designer super moderno aqui, que nem vocês viram aqui a gente construindo ao longo dessa aula. Então o vídeo de hoje foi isso, né? Eu espero que você tenha gostado da aula, tenha conseguido aprender aí como utilizar essa biblioteca Flat para poder construir aplicações. Se você for ver, a primeira parte da aula, que foi a parte de construir o layout do aplicativo, foi bem simples, né? Foi a parte mais fácil, inclusive, porque basicamente a gente, com poucos comandos, a gente consegue construir o layout de um aplicativo completo e você viu que fica muito bonito, bem moderno, né? Ficou muito fácil construir uma aplicação no estilo da calculadora do iPhone, né? Com apenas alguns comandos ali do Flat, porque ele já facilita muita coisa ali na construção de aplicações. E a segunda parte da aula foi justamente a construção ali da lógica por trás da calculadora, que também foi simples, mas demanda um pouco mais de utilização de funções ali, mas ainda assim não é uma coisa assim tão complexa, ainda mais falando de uma calculadora, né, que a gente conseguiu fazer todas as operações com apenas poucos comandos ali, né, que a gente construiu naquela função calculate, a função select que a gente construiu. Então espero que você tenha gostado da aula, né? Se você gostou, já clica aqui embaixo em curtir, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia a biblioteca do Flat, se você já construiu aplicações utilizando TK-Inter, PyAutoGuy, ou se você conhece alguma outra biblioteca do Python para poder construir aplicações web também, né? Muito obrigado aqui pela sua participação e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!